Estamos de volta com o terceiro bloco. Osmir, você já engatilhou uma pergunta aí, eu ia fazer um aqui, mas... Não, mas pode fazer. Você tem uma correção para fazer. É sobre essa questão de financiamento de campanha, né? Quais são os recursos que o PRTB vai dispor? Porque a gente sabe do fundo de campanha que está na mão do Congresso, que o Narciso terminou o último bloco engatilhando esse assunto. Qual é a participação de vocês no bolo? Tem deputado federal? Não tem ainda? Como é que está no Brasil o partido? A cláusula de barreira aí vai prejudicar, não? Não, nós temos nos preparado muito, então, tanto que a filiação do Mourão mostra isso. A gente tem preparado, então, o fundo do PRTB é 8 milhões de reais. A gente tem um fundo de 8 milhões, tem algumas pré-candidaturas a governador, mas o trabalho do PRTB, e ele falou de ficha limpa, isso é importantíssimo no Brasil. Nós temos grandes nomes vindo para o PRTB, filiado no PRTB. O PRTB é uma força não no Acre, mas a nível nacional. A gente passa, assim, a cláusula de barreira, com a força do povo e a ajuda de Deus. Eu acho que a gente vai passar, assim, e superar. E superar, com certeza. A gente trabalha com esses números para superá-lo. A gente superando a cláusula de barreira, porque senão vai virar ONG. Então, é importante. Financiamento público de campanha. E agora a gente pode ter arrecadação. Isso que é legal, Narciso, viu? Você pode fazer rifa e arrecadar para gastar na campanha. Você faz a rifa de um carro... O partido, né? Não o candidato, o partido. É, o partido que vai gastar com os pré-candidatos, né? Com os candidatos, que aí já é candidatura. Então, você tem um automóvel, você ganha um automóvel, alguém lhe doa um automóvel, você declara ele e aí você coloca ele em rifa. Pessoa física? O bingo. Você permite, você faz a rifa dele. Eu não sabia dessa. Você faz a rifa desse bem, inclusive a Nacional já tem entrado em contato comigo, o judiciário, o jurídico do partido, exatamente sobre esse tema. Então, doa o carro e aí só que o valor do leilão, o valor da rifa do bem não pode ser menor, porque senão aí dá desfalque na prestação de conta. O valor tem que ser maior ou igual ao bem. Quem doa o carro? Pelo momento é o partido que vai doar, mas outras pessoas também podem fazer doação, sim. A pessoa compra um automóvel e doa para o partido. Mas e aí olha, Lira, ele doa tudo declarado. Você fez uma declaração, né, na sua entrevista que eu achei ou motivado pela sua juventude ou por uma extrema audácia. Você disse, por exemplo, eu vou fazer em 4 anos o que o PT não fez em 20 anos. Essa aí foi arrochada. Como é que é isso aí? Fazer em 4 anos o que o PT não fez em 20 anos? Na verdade, foi uma inspiração em Ulisses Guimarães, né? Ele disse que ia fazer 55. Foi, era o Juscelino. Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek. Maurício também andou com essas frases. A presidência dele tinha essa proposta. Ulisses Guimarães. Mas Mas deixa ele detalhar. Ele vai já detalhar, mas vou só passar. Quando foi hoje, nessa discussão dos caminhoneiros, essa opção rodoviária que o Brasil fez, aí um estudioso do transporte fluvial, aéreo, ferroviário, disse, enquanto o Juscelino Kubitschek disse que ia fazer 50 anos em 5, ele atrasou 100 anos em 2, em vez de ter feito a opção pelo transporte ferroviário e de navegação, encheu, que na realidade é um erro histórico, né? Um erro enorme. Absurdo. Um país do tamanho do Brasil não poderia ser só ficar dependente das onde rodovias. 20 e tantas das suas capitais banhadas pelo oceano. Exatamente. Mas é um tema só, pegando um gancho do Narciso, depois lhe respondo. Narciso, ser verdade, hoje eu pensava sobre isso. No governo do Fernando Henrique, eu viajava o Brasil e via ainda um investimento nas ferrovias. Via vários investimentos nas ferrovias. E após esses últimos anos, não, a gente tem visto apenas um investimento nas rodovias. E para mim, eu concordo plenamente com você. Não, pouca coisa foram feitas nas ferrovias.
nas ferrovias. E só continuando o deixa do Narciso, eu até tinha dito que o importante até Cruzeiro do Sul e ao Oceano Pacífico ali, a gente tem uma ferrovia. Seria importante, porque a gente vê bilhões e mais bilhões sendo investido nessa estrada daqui para Cruzeiro do Sul e nunca a gente tem uma estrada com a trafegabilidade que o povo do Joroá merece. E respondendo à pergunta do meu amigo Osmi Lima, é exatamente isso, Osmi Lima. Primeiro passo é resgatar a autoestima do povo acreano, que está em baixa, do próprio empresariado, dos servidores. Eu acho que isso é importante. O choque de gestão é isso. Você chamar todos os setores do Estado, todos eles, para uma grande assembleia, porque ele se sente privilegiado, ele se sente parte do governo. Deixar de atender na Casa Rosada e voltar a atender no Palácio. Eu acho que é lá onde a gente tem que voltar a atender. E só aí já é uma atitude de governo. Porque o governo tem que atender lá. Lá nos Estados Unidos, tem na Casa Branca, anos e anos, e é um cartão postal, da mesma forma que o Acre, nós temos um cartão postal. E o primeiro passo é esse, voltar a atender no Palácio Rio Branco, do lado da Assembleia. É uma questão simbólica. Do lado da Assembleia Legislativa, próximo dos parlamentares do Estado, valorizando. As pessoas, quando vêm do interior, vai lá e dizem, eu quero falar com o governador, como acontecia antes. Você sabe disso, amigo? Você sabe, Narciso? Você sabe, Astério? Só que hoje é blindado. O governo do Estado é blindado para você ter acesso ao governo, meu Deus do céu. E aí eu quero começar visitando todos os 22 municípios do Acre, todos eles. Ouvir a população, ouvir os servidores, ouvir as pessoas que não acreditam mais no governo. Não podemos aceitar. Em pleno século XXI, temos municípios isolados. Eu vou citar eles: Santa Rosa, Taumaturgo, Porto Walter. Essa autoestima desse povo tem que votar. Olha só, eu tenho andado do Estado e vejo a autoestima deles em alta e tem que retornar a autoestima do acreano. As pessoas na janela das casas sem ter o que fazer. Mas como é que você vai tirar o isolamento assim em 4 anos, por exemplo, Taumaturgo? Vou pegar só um exemplo que você deu. Taumaturgo, seria de que forma? Primeiro é ramal. A gente tem, saindo de Cruzeiro do Sul, a gente vai até Porto Walter e Porto Walter até Taumaturgo. E aí você diz, por mas estrada. Primeiro é o ramal, depois a gente vai fazer o asfalto. Porque a gente tem empresa de asfalto. A gente tem hoje várias usinas do Derac parada. E a infraestrutura urbana do Estado está só buraco. O Estado está quebrado. Não só na autoestima do povo, mas também do próprio governo. Eu acho que se o governo não caminhar bem, se o governo não tiver um pulso firme, tomadas de decisões, o Estado vai continuar assim. A gente faz, só para concluir a pergunta dele, para chegar até Taumaturgo, um exemplo. A gente faz os ramais, no próximo ano a gente deixa esses ramais ponto de trafegabilidade e no último ano do meu governo eu quero fazer o asfalto. Ô Lira, vamos voltar agora para a questão eleitoral. Eu tenho visto correntes de um lado dizendo que meu candidato ganha no primeiro turno, outra, meu candidato ganha no primeiro turno, e eu tenho hoje plena convicção que a disputa deste ano se dará em segundo turno. Uma contribuição da sua candidatura, da do Ulisses, sim, e dos 2 candidatos que aparecem hoje em primeiríssimo lugar. Você poderá chegar no segundo turno. Não que não quero discutir, porque é uma hipótese. A segunda hipótese é de você não chegar no segundo turno. Na hipótese de não chegar no segundo turno, você tenderia a apoiar, se aproximar de qual dos candidatos que fosse para o segundo turno? Aquele que bola 7, sinuca de bico. Aquele que tivesse compromisso com a população e com o choque de gestão do Estado. Aquele que tiver compromisso, porque nós não temos que olhar a cor partidária. O grande problema do Brasil e do Acre é esse. Eu sou partido, eu sou esse partido, sou aquele partido. Eu acho que o momento é do gestor. Aquele que se aproximar mais com a identidade do PRTB, que é um partido que nasceu dos movimentos apartidários e que hoje é o PRTB. Então, o partido, o candidato... Você acha que o eleitor vai estar focado mais na pessoa e não no partido? Eu acho que sim. Por conta, inclusive, da Lava Jato. Exatamente. E outro detalhe, a gente tem Você faz uma leitura interessante. O momento é do candidato. O momento é do candidato. Eu acho interessante. Até porque os partidos se desmoralizaram, né? Todos. Você é a favor da reforma previdenciária? Sim, ela é importante porque ela enxuga o governo. A gente sabe que o governo está sufocado.
a reforma previdenciária ela é importante. Na verdade, todas as reformas, até a própria política mesmo, para moralizar um pouco. Eu acho que hoje a reforma previdenciária ela é importantíssima, não só para os nativos e os inativos, porque tem pessoas aí aguardando para se aposentar. Mas uma coisa importante, viu? Tenho visto muita gente que tem perdido a aposentadoria e o governo tem dificultado para que ela volte a receber o benefício. Eu acho que isso aí é uma vergonha. Nos últimos meses, tenho me deparado com vários senhores, várias senhoras, pessoas que eram aposentadas e a gente vê o desemprego em baixa. Então, muitos aposentados na sua residência, eles sustentavam aquela família com um salário mínimo e hoje esse salário mínimo não tem mais. Então é importante a reforma da Previdência, sim, mas quem está aposentado, principalmente por idade, por tempo de serviço, tem que manter a sua aposentadoria. Mas acontece o seguinte, a questão de aposentadoria por idade é o grande problema da Previdência Social. Eu mesmo tenho amigos aposentados aqui no Acre com 47 anos de idade. Porque conta o tempo de serviço. E com aposentadoria considerável. O Estado brasileiro não suporta o sistema previdenciário que está aí. Só para tu ter uma ideia, não tem nenhum país da Europa, onde se concentram os países mais ricos do mundo, onde haja a possibilidade de alguém se aposentar com menos de 65 anos de idade. Alguns deles já estão beirando a casa de 70 anos de idade. É isso. E aqui no Estado tem uma ação específica. Por exemplo, o governo do Estado está tirando dos cofres do Estado em torno de 35 milhões de reais todo mês para cobrir o déficit da Previdência do Estado. E tende a se agravar. Não é isso? Sim. Se agravar cada vez mais. É crescente, né? Como é que você viria isso aí? Respondendo primeiro a pergunta do Narciso. Narciso, a lei ela não retrocede. Se a pessoa se aposentou com 45 anos... Não retrocedia. E a lei permitiu ele se aposentar com 45, vai permanecer a lei que ele se aposentou. Não é porque agora é 65, ele vai perder o benefício dele, não. A aposentadoria dele tem que permanecer a mesma e ele receber. Agora, se é um valor alto, lá de 10, 20, 30 mil, aí eu concordo em reduzir. Isso aí eu concordo. Na redução. Você falando de 10, 20, tem de 30, 40, 50. Esse é que é o problema. Isso, mas ele... Na minha opinião, ele não deve perder o benefício dele. Se ele foi aposentado e a lei na época deu benefício, ele tem que permanecer com a aposentadoria. Tem a regra de transição. É o futuro. Eu quero ver o futuro. Como é que faremos para o futuro? A Previdência ela tem que ser examinada com muito cuidado. Tem. E o tema que o Narciso pôs em pauta agora é importantíssimo, que é exatamente as pessoas que têm aqueles gordos salários, aquelas gordas aposentadoria. Eu acho que essa gordura tem que ser queimada sim, tem que ter uma redução, é importante, mas uma coisa é diminuir a aposentadoria de quem tem aquelas aposentadorias bilionárias, e outra coisa é tirar um salário mínimo de quem já tem só um salário mínimo e ficar sem nada. Olha, Narciso, interessante, você fez uma série de elogios, apesar das críticas que você faz aos governantes do passado. Você fez uma série de elogios ao governador Orley Camili, nessa sua entrevista que você deu ao jornal, né? Correto. E colocou como um bom administrador. Você mantém isso? Reitero, inclusive acrescento mais. Orley foi um governo de transformações social. Eu recebi kit escolar dele. Eu me lembro daquele kit. Recebi kit escolar. Hoje, muitos pais de família não têm nem condição de comprar o kit escolar. E quando começa o ano letivo é o maior sufoco. E vou mais, tinham sopões, tinham programas de governo social, que hoje é o inverso. Hoje estão tirando um pouco que aquelas pessoas simples e humildes têm no Estado. E aí eu continuo no tema do Orley, que era o orçamento do Estado. Não se compara um orçamento de hoje com um orçamento daquela época. Hoje são muitas arrecadações no Estado. Por isso que na época tinha até alguns salários atrasados por conta disso. O orçamento era muito pequeno. Hoje não, o orçamento é outro. E vou mais adiante. A rodovia daqui até Brasileia foi ele que fez. Rodovia daqui até Sena Madureira foi ele que fez. Cruzeiro do Sul Liberdade é o melhor asfalto do Acre, referência em qualquer governo.
Ele e Edmundo Pinto. Edmundo Pinto deu sua vida e enfrentou um cartel que tinha de empresa no estado do Acre. Então, para mim, foram grandes governos no estado do Acre. Tinham problemas, tinham como todo governo tem, mas esses homens enfrentaram. E hoje o que há é um acovardamento. As pessoas não enfrentam mais, elas não se acovardam. Elas não participam do dia a dia da população. Por isso que há um descrédito total na classe política, não só do Acre, mas do Brasil. Ok, chegamos ao final do programa Tribuna Livre. Conversamos aqui com o pré-candidato a governador Lira Chapuri. Osmir, começar com você e deixar o candidato por último. Pois não, eu vou continuar na mesma tecla. Toda vez que vier político aqui para fazer uma discussão, eu quero pedir ao eleitor que vá votar. Que não deixe de votar. Se você está achando que o Brasil está ruim, e está, só existe uma forma de mudar. Ou duas, se quiserem. Ou a ditadura ou o sistema democrático. E o sistema democrático envolve eleições. A escolha livre, soberana do povo. Eu escuto com muita preocupação, Astério, Narciso e Lira, muitos homens de bem dizerem: eu não irei mais às urnas. Eu não sou mais obrigado a votar, mas eu irei votar. Narciso não é mais obrigado a votar. Não diga isso, não. Mas irá votar. Eu digo o seguinte: os homens de bem devem continuar votando. Porque se nós não votarmos, se todos os homens que querem mudar o país não forem votar, os pilantras irão votar e nós não mudaremos. O apelo do Osmir, que tem sido muito, inclusive, responsável e construção de cidadania, me motivou a lhe fazer uma pergunta. O voto, a definição do voto, ela se dá sociologicamente, a elite vota na direita, a classe média vota no centro e o pobre votaria na esquerda, sabendo que há variações aí. Aí tem a outra teoria é a psicológica, aqui os valores, não, votar nesse candidato porque ele é contra o aborto, ele é isso e tal. E a outra é a racional, a teoria econômica, aquilo que faz com que uma pessoa ou um grupo veja o seu interesse ou a sua situação melhorar. Essa eleição, o que é que vai pautar essa eleição? Olha, Astério, eu não faço a menor ideia. É verdade. Eu não faço. Eu acho que a imprensa, né? Eu temo muito que a componente emocional, a psicológica, a indignação, a decepção, as crises não faça com que nós elejamos um aventureiro. Eu tenho essa impressão. Um salvador da pátria. Um salvador da pátria. E ao Lira Chapuri, eu vou encerrar aqui com uma frase do Charles de Gaulle, presidente de um país rico. Charles de Gaulle viveu há 50 anos atrás, a França existe há 3, 4 mil anos atrás, um país estruturado, e num momento de determinada agonia e de dificuldades, por causa de orçamento, né, Maninho? Porque o problema de todo governo está no orçamento. É quando ele chama o seu secretário de planejamento e da fazenda e diz: eu quero fazer isso, mas não tem grana, não tem dinheiro. Aí ele se saiu com essa desculpa, Charles de Gaulle. É muito difícil governar um país que tem 246 variedades de queijo. Tá certo? Tá certo? Então, Lira, parabéns para você, sucesso da sua campanha. Foi simpático a entrevista dele, eu percebi. Mas ele não sai daqui pensando que já ganhou meu voto. Não, né? Não. Mas eu vi o Márcio Nunes atento na resposta dele, ó. Eu vi ali, o Márcio tá na câmera ali, ele tava olhando, e ele é muito crítico, o Márcio, ele tava gostando das suas respostas. Não tava, Márcio? Tava gostando. Meu amigo, fica à vontade para a sua despedida. Primeiro eu quero agradecer a Deus por nos ter proporcionado esse momento maravilhoso, que é de esclarecer as pessoas, principalmente o Osmir, agradecer o Narciso, agradecer o Astério, pessoas políticas do meu estado, que já tiveram mandatos aqui, 2 ex-deputados federais, que já foram deputados federais, eu não costumo dizer ex, já foram deputados federais, tiveram sua contribuição para o estado. O Astério, que foi deputado estadual, também teve sua contribuição para o estado.
E dizer para as pessoas que estão em casa, eu não quero ser salvador da pátria, eu quero salvar o meu Estado, deste momento que ele está de revolta, de descrédito, de autoestima em baixa, de dizer para as pessoas que temos que continuar discutindo o Estado. Vou em todos os debates que me permitirem ir, em todos os programas de entrevista que me permitirem ir, preparado, olhando no olho das pessoas, com a verdade, com o sentimento de mudança que a nossa população, não só do Acre, mas do Brasil clama, principalmente nesse momento que a gente não tem gasolina. Está faltando gasolina, está faltando autoestima, momento de revolta, que as pessoas, o país está num momento de explosão, está parecendo uma Venezuela. Mas que eu acredito que essas eleições vai ser um resgate daquela política boa, da boa política que tínhamos no passado no nosso estado, que eu acredito que retornará em 2019. Muito obrigado pela sua participação, mas chegamos ao final do programa. Boa noite e até a próxima semana com o pré-candidato a governo da Frente Popular, o ex-prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre. Até lá.